Check Point. Secure your everything. At work, your office is like a digital fortress. The bad guys can't get in, and your company is protected. But what about when everyone is working from home? There are PCs, phones, and laptops to secure, plus smart devices, gaming consoles, and more. Can a home router protect your everything when employees are working off-site? Your security is only as good as their security. Remote workers need complete security, and you need a cybersecurity leader you can trust to keep you safe. Go to checkpoint.com/VPN to find out about Checkpoint Infinity's secure remote access. Checkpoint. Secure your everything, especially when working remotely. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Mais um encontro aqui nosso na TV Decision, mais uma oportunidade de bater um papo sobre um tema tão importante hoje, que eu nem falo mais a segurança da informação, eu falo a transformação digital, que está acontecendo de fato na vida de todos nós. Então, agradeço pela audiência, vocês têm sido maravilhosos, têm estado comigo quase todos os dias. E hoje a gente tem um formato diferente, que, na verdade, a gente está inaugurando na TV Decision, a gente nunca fez, então, paciência comigo, porque é uma novidade. Quero agradecer a Checkpoint, que topou ser a primeira parceira e que nos ofereceu hoje pela manhã um café delicioso. A Kátia preparou esse café cedinho, foi muito legal. Também uma parceira nossa, do nosso grupo, que está se reinventando, fazendo outro tipo de trabalho. Então, enfim, nós todos nos preocupamos em preparar um ambiente onde você pudesse acompanhar com a gente. Mas eu quero principalmente agradecer, além da Checkpoint, do Banvart, nosso companheiro aí de bastante tempo, a todos os CISOs que toparam esse desafio. Eles estão todos aqui comigo, cada um, com certeza, das suas casas, pelo que eu estou vendo, acho que está todo mundo de home office mesmo, né? Todo mundo ficando em casa, seguindo aí as recomendações, e toparam fazer esse bate-papo aberto, são vários, né? Somos aqui um grupo grande, e eu acho muito interessante a disponibilidade deles em compartilhar suas experiências, que todos nós vivemos, né? Em maior ou menor grau, todos viveram. Então, o que a gente vai falar aqui, na verdade? Disso, das nossas experiências, como nós vivemos tudo isso. E nós estamos vivendo isso, nós dividimos aqui o nosso bate-papo em 3 fases. A primeira delas tem um primeiro bloco, um primeiro grupo aqui de CISOs, que vai falar sobre como é que foi o impacto inicial dessa transformação. De uma hora para outra, explosão de acessos remotos, explosão de necessidades, dificuldade de visibilidade de tudo isso, né? Muito BIOD, que nem Brink, né, já estava em casa, muitos desktops que viajaram, saíram das empresas, então mudou de uma hora para outra o cenário. Então, o grupo vai falar um pouco sobre esse impacto inicial. Depois, a gente tem um segundo grupo falando de como está sendo, depois do impacto inicial, esse dia a dia, né? O que está dando para fazer, o que está dando para aprimorar, o que está dando para ajustar, tudo isso. E depois a gente tem um terceiro grupo falando um pouco do cenário pós-pandemia, que a gente está torcendo para que venha rápido, né? Porque a gente está gostando de trabalhar assim, mas a gente gosta, como o Capozzi, que está aqui com a gente, comentou no início do nosso esquenta, né? A gente gosta muito de contato pessoal e vamos falar um pouquinho desse futuro, né? De como vai ser esse pós. Então, para dar as boas-vindas também para vocês, para dar esse bom dia ao meu parceiro, Cláudio, que está aí também na sua casa. Gostaria que você desse também suas boas-vindas aí, Cláudio, para essa turma que está nos acompanhando e para todos que estão aqui na nossa live. Obrigado, Graça, obrigado pela oportunidade. Realmente nós passamos aí um período bem complexo e diferente, né, logo no início da quarentena. Isso nos trouxe aí uma ideia para fazermos essa mesa redonda, né, discutir um pouco mais a experiência de cada um e trazer essa realidade aí para mais pessoas, né, que também estão passando pelo mesmo problema, e muitas vezes pode trazer ideias e pontos importantes que vão ajudar no dia a dia das pessoas.
Então, Graça, queria aí agradecer a oportunidade e agradecer a todos os CISOs que estão presentes, né, pela disponibilidade, que eu acho que realmente é um bate-papo bem importante, bem interessante aí. Então, em nome da Checkpoint, queria agradecer aí todo mundo, tá? Obrigado. Perfeito. Gente, eu vou, diferentemente de quando a gente tem um encontro pessoal, onde cada um se apresenta, eu vou fazer aqui rapidamente para vocês entenderem quem está participando com a gente, mas ao longo do tempo, que eu tenho certeza que vocês vão ficar conosco, vocês vão ter a oportunidade de ouvi-los e eles vão dar o bom dia de vocês. Então, no primeiro bloco, onde a gente vai falar um pouquinho do impacto inicial, a gente está com Pedro Nuno, da BS2, com Ricardo Castro, da SAMAP, com Ricardo Capozzi, do Tribunal de Contas da União, e com o Edson Santos, da BRK Alimentos. Obrigada a esse grupo aí que vai abrir o nosso debate. No bloco 2, a gente conta com a Juliana Pivari, a nossa representante feminina aí do setor de segurança, da Alpargatas, o Bruno Napolitano, da Suap, meio de pagamentos, o Fernando Galdino, da Eurofarma. No terceiro bloco, a gente conta com Luiz Garcia, da CVC, com o Fernando Bruno, da B3, com Paulo Yukio, do Boa Vista, e o Ricardo Castro volta também com a gente nesse último bloco. Esqueci de falar alguém? Pode levantar o dedinho, caso tenha pulado alguém aí. Edson, falei sim, Edson. Falei de você, você está aqui no primeiro Graça, bloco. é só uma correção, é BRK Ambiental. Ah, ótimo, excelente correção. Obrigado. Muito bem. Não, eu que agradeço. Obrigada aí a você, sinal que você está atento. Porque quando o pessoal está em live, gente, nossa, para se distrair, o que não falta é família em torno e cachorro, enfim, né? Mas que bom, você me corrigiu aí, muito bem. Então, tá bom. Então, vamos para o primeiro bloco, onde nós vamos falar justamente desse impacto. Eu vou começar por aquele que no nosso grupo, que a gente formou, foi o primeiro a se dispor a falar nesse primeiro bloco e abrir um pouquinho seu coração. É o Pedro Nuno. Cadê o Pedro aqui? Leva um pouquinho de tempo para achar. Já achei o Bruno. O Pedro, quer dizer. Pedro, foi um impacto, né? Eu acho que ninguém, em nenhum cenário, nem um sonho ou pesadelo, não sei nem dizer, poderia imaginar que de uma hora para outra teria que ir para o modelo 100% o full home office, a não ser que a empresa já trabalhasse nesse modelo. Como é que foi o seu caso? Já tinha muita gente remota? Não tinha? Qual foi o primeiro impacto? Compartilhe um pouco com a gente sua experiência. Então, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, né? Obrigado aí pela oportunidade de a gente compartilhar conhecimento, que é muito importante entre esse grupo. Então, o que você falou realmente é fato, né? A gente não estava preparado para um cenário desse. Acontece que, às vezes, países com problemas de guerra, alguma coisa assim, pode ter processos que envolvam esse tipo de cenário. Porém, no nosso país, a gente nós nunca enfrentamos um modelo como esse. E no caso lá do BS2, eu acho que ajudou bastante. Só um minutinho. O que ajudou bastante? Foi o planejamento de uma continuidade no negócio. Então, como a gente já tinha processo de continuidade, já tinha processo de resposta à crise, já tinha teste sendo executado há bastante tempo, já tinha alguns cenários que a gente já previa alguma coisa relacionada, não nessa magnitude, mas parecido com isso, na hora de executar ficou muito mais fácil. Então, os processos críticos de negócio eles tiveram uma virada muito rápida. E aí, o que sobrou? É claro que não foi 1000 maravilhas, mas o que sobrou foram aqueles processos que não eram críticos. E os processos que não eram críticos nos deram a oportunidade de repensar algumas coisas. Mas, por exemplo, no cenário a gente já contemplava, por exemplo, a gente distribuir os equipamentos pessoais na casa do colaborador, né? Então, isso facilita muito, porque eu já tenho todos os controles no equipamento, eu já tenho um canal seguro, eu já tenho uma forma de autenticação segura, então isso facilitou bastante. Porém, a gente sabe, né, você fazer um processo desse para um grupo específico, um escopo específico é uma coisa, para a empresa inteira é outra. E eu acho que isso que trouxe de
de ganho para o banco foi isso. A gente estava preparado. Claro que teve seus problemas. Soubemos resolver na primeira e na segunda semana. Mas a mensagem que eu passo aqui é: devido a esse plano de continuidade, plano de negócio, plano de gestão de crise, isso facilitou bastante. E os colaboradores também já estavam treinados a fazer, né? Perfeito. Então, o que o Pedro traz aqui para a gente como experiência é esse plano, né? Esse planejamento de continuidade de negócios, que, na verdade, independe do que possa acontecer, né? Nesse caso, realmente ninguém previa uma pandemia, ninguém previa que ia ser esse o cenário, mas quando você tem um plano e se prepara, você, de alguma forma, tem aí uma maneira de encarar um desafio. E o computador em casa também, essa opção de levar, né, o computador para casa, que algumas empresas optaram, outras não tiveram essa chance e acabaram tendo que realmente habilitar computadores que estavam em casa. Ricardo Castro, você foi o segundo aqui na minha lista. Vocês tinham esse plano? Como é que vocês reagiram? O que para você foi o mais importante, o mais crítico nesse primeiro impacto? Graça, assim, a Samap ela tem uma realidade um pouquinho diferente, talvez, né? Então, nós somos uma fintech, uma equipe muito enxuta, distribuída hoje aqui no Brasil entre São Paulo e São José dos Campos, e a gente também usa call center externo. Então, a gente tem muito pouca ociosidade de pessoas e a gente está muito digitalizado. A gente nasceu assim, né, com a cultura ágil e digital. Então, quando você pensa nesse cenário, você pensa, não, as coisas são mais fáceis, né? Só que justamente porque você nasceu numa cultura digital, você começa a perceber, por exemplo, alguns sinais dos tempos, como, por exemplo, pessoas não terem computador em casa mais, porque não precisam, simplesmente usam celular. Só que no dia a dia de trabalho, você vai precisar disponibilizar um equipamento para a pessoa, né? Então, essa foi uma surpresa que meio que apareceu para a gente, né, como uma realidade que nem todo mundo esperava. E metade do nosso contingente hoje no Brasil são de suporte aos nossos clientes finais. Então, são o que a gente, né, em outras empresas chamaria de telemarketing. Então, no final dos dias, o que a gente acabou fazendo foi um movimento rápido, mas muito produtivo, eu diria, de simplesmente embarcar cadeiras, embarcar computadores, embarcar todo mundo dentro de Uber e todo mundo trabalhar em casa. Ah, Castro, mas puxa, isso daí é um negócio muito desorganizado, muito pelo contrário. Por quê? As pessoas foram para casa com cadeira, conforto para poder trabalhar durante um período que a gente não sabia ainda qual era, com equipamento que eu tinha certeza absoluta que estava na melhor configuração, na melhor proteção, que ia garantir que fora do firewall ia conseguir trabalhar de uma forma bacana e segura, e já garantindo o acesso um pouco mais adiantado, né, às VPNs. E aí veio, talvez, o grande diferencial da Samap. A gente estava monitorando, em segurança da informação, as informações que estavam rolando no global. E a gente viu que o cenário de pandemia poderia ser uma realidade. Então, um grupo de 4 pessoas, que no primeiro momento foram chamadas de alarmistas, se juntaram, né, para começar a fazer um trabalhinho de casa, sabe? Garantir que todo mundo pudesse trabalhar de casa, que a gente tivesse licença suficiente de VPN e esse tipo de coisa. Nesse momento, a gente se reuniu globalmente para desenhar um cenário de pandemia, diferente de qualquer cenário contingencial que a gente pudesse ter, né? E quando apareceu o cenário onde a gente simplesmente disse, olha, vamos ter que trabalhar de casa, e isso foi uma decisão global, né? Então, todo mundo simplesmente falou, ó, vocês têm 3 horas, coloca tudo dentro do Uber e vai para casa. Uber pago pela empresa e vamos que vamos. Obviamente, não é toda empresa que pode fazer isso, porque a gente está falando aqui no Brasil de 1.000 funcionários na Samap, entendeu? Você não pode pegar e comparar com outras empresas que têm, sei lá, 10.000 funcionários e fazer a mesma coisa.
Mas no nosso caso, a gente pode dizer que a gente teve zero impacto no atendimento ao nosso cliente final, zero impacto no atendimento interno, nos nossos processos internos. A gente já estava muito acostumado a essa cultura do digital. Então, a única adaptação que a gente teve que fazer foi a quebra do paradigma do todo mundo tem um PC em casa, sabe? Nem todo mundo tinha um PC em casa, nem todo mundo tinha uma conexão web em casa. Então, desse ponto de vista, a gente teve que fazer algumas adaptações, porque a gente não podia simplesmente dizer que a gente veio a colocar uma estrutura mínima para trabalhar em casa. Nossa estrutura já é mínima, então 100% tem que trabalhar de casa. Mas funcionou super bem e a gente conseguiu fazer isso em literalmente 3 horas e já no dia seguinte estava trabalhando de casa a plena carga. Perfeito. Muito interessante a experiência do Ricardo, embora ele tenha ressaltado, né, que o modelo de negócios facilitou o processo, mas o fato de você conseguir levar, né, esse acesso um pouco mais seguro, né, e poder disponibilizar VPN, né, de uma forma mais controlada, porque eu acompanhei alguns cases de empresas que realmente tiveram que habilitar VPN em desktops e em dispositivos pessoais. E isso abriu um túnel imenso aí, né? E fora que, em muitos casos, até nem isso foi possível, e a pessoa trabalhou e teve que, durante um tempo, trabalhar com seu próprio dispositivo e sem acesso até a aplicações, enfim, corporativas que eram necessárias, e isso acabou gerando impacto para o negócio, né? Então, interessante essa experiência. Vamos continuar aqui na nossa primeira fase, né? Ouvindo mais um relato agora do Ricardo Capozzi. Ricardo, do ponto de vista, né, além, a gente tem 2 experiências já aqui interessantes, quantidade de negócios, um modelo em que você leva o acesso mais seguro, até pela facilidade, pelo modelo de negócios. Para você, do ponto de vista de segurança, qual foi assim, o impacto, tanto de negócios, mas principalmente de segurança, no momento em que passou todo mundo a ficar trabalhando nesse formato? Bom, Graça, eu queria pegar um gancho do meu colega aí, do meu xará, do Ricardo, e dizer o seguinte: nós tivemos de um dia para a noite, nós tivemos uma verdadeira disrupção do modelo de como a gente adota o trabalho, né? O que ele falou é bem visto. As pessoas, a maioria, não tem computador em casa como um recurso particular. Muitas vezes é compartilhado, então ele tem 4, 5 filhos, 2 que seja, então ele divide com os filhos, com a mulher, e esses recursos não têm aquelas garantias de tecnologia ou de InfoSec que você tem na sua empresa. Raramente você atualiza os sistemas, raramente você tem um antivírus robusto, pago e atualizado, as conexões seguras não são feitas, e-mails, você não tem duplo fator de autenticação, são senhas fracas. Isso tudo, se você colocar numa questão de disciplina de segurança da informação, é um show de horror, né? Para qualquer sistema, ou para qualquer chefe de segurança, vai dizer, não pode. Mas você não tem aqui uma escolha. A escolha é, ou você faz dessa forma, ou você não produz. Ainda que eu quisesse sair a campo e colocar todas as features de segurança, o meu funcionário que está na outra ponta, ele não tem esse conhecimento. Como que eu vou falar para ele, olha, instala um sandbox aí, coloca um sistema de quarentena, coloca um micro-CIEM aí, né? Ele não tem essa dificuldade. Eu queria colocar um exemplo muito simples. Eu sou da educação também, né? Eu trabalho só, Graça, não no Tribunal de Contas, eu presto serviço como perito para o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho. Eu queria só deixar registrado isso. Mas como professor universitário, as faculdades que eu dou aula, do dia para a noite, foi assim, foi decidido à tarde que à noite nós teríamos que dar aula em EAD, né? E a mesma situação, a maioria dos professores não tem um recurso, não tinha câmera, não tem microfone, não sabem mexer. Pega uma pessoa aí, eu tenho professores que estão 60 anos dando aula, ele dá aula de estatística e matemática.
ele tem pouca afinidade com a tecnologia, ainda mais com a segurança da informação. Por outro lado, eu também tenho o alunado. Você não é todo mundo, como o colega Ricardo disse, não é todo mundo que tem um computador em casa hoje com câmera. Celular até tem, mas às vezes o cara não tem pacote de dados, né? Não tem um plano de internet bom. Então, esse mindset pego do dia para a noite, assim, de toque de caixa mesmo, isso foi um grande problema. E até hoje nós não conseguimos ajustar isso. Lógico, à medida que vai passando o tempo, a gente vai se adequando, vai colocando, vai tratando a segurança da informação não mais como um valor agregado, e sim como uma necessidade de manter a operação da empresa, né? Isso é muito importante, porque quando eu uso o computador, o recurso computacional dentro da empresa, eu subentendo que a formatação da segurança é por conta da empresa. Existe alguém, existe um gestor de segurança, um CISO, que seja, que cuida dessa segurança. Eu, como usuário, uso o recurso, né? Agora, quando eu estendo o perímetro da empresa e trago isso para minha casa, essa responsabilidade é minha, né? O BIOD não estava assim preparado da noite para o dia para ser colocado. Bom, para finalizar, Graça, eu vejo que hoje, né, não há 100%, a segurança da informação, ela é robusta, corporativamente falando, as empresas ainda se sustentam, mas quando se traz isso para o ambiente doméstico, temos que pensar ou repensar alguns modelos. Eu finalizo dizendo o seguinte, se você perguntar para quem usa um recurso computacional particular em casa e falar assim, tá, você tem pelo menos um sistema de proteção, um antivírus que seja atualizado, né? Nem todos vão dizer que tem, né? Então aí você acaba abrindo um vetor de incidência de entrada dentro da sua empresa, sei lá, é complicado. Isso a gente deveria pensar um pouquinho melhor. Só que não foi pensado antes, né? Como eu te disse, Graça, as decisões vieram às 2 horas da tarde para 7 horas da noite você começar a trabalhar. Não há tempo que resista a isso, né? Espero ter esclarecido aí um pouquinho aí. Perfeito, não, ótimo. Desculpem, excelente a sua colocação. Acredito que muitas empresas tenham vivenciado esse impacto. E o que eu ressalto aqui da colocação do Ricardo, que fica aí depois para a nossa conversa, é exatamente isso. A gente fala tanto de conscientização de usuário, mas o Ricardo colocou uma coisa interessante para a gente refletir, né? Muitas vezes esse trabalho, quando você está dentro da empresa, é um pouco difícil, porque sempre fica aquela sensação, tem gente cuidando da segurança. Não, então tem uma equipe aí e tal. Você não se sente, né, parte, dono e protagonista. Eu acho que quando a tecnologia vai para a sua casa, vai para o seu dispositivo, ou mesmo quando você leva o dispositivo da empresa para a sua casa, você passa a ser um protagonista. E no momento que você se torna um protagonista, você se sente e deve se sentir, ou talvez vamos avaliar aí, né, nas próximas conversas, os benefícios, talvez no final, de você sentir um pouco mais essa responsabilidade em relação àquilo que você está fazendo, também do ponto de vista de segurança. Nossa, está aqui comigo, está na minha casa, né? Peraí, eu tenho que me preocupar, eu agora sou o protagonista. Então, acho que ressaltaria aí na sua fala, Capozzi, esse aspecto que eu acho que é importante ficar aí também para a gente pensar. Bem, seguindo aqui o nosso bloco, vamos ouvir agora o Edson Santos. Edson. Bom dia, pessoal. Opa, primeiramente, obrigado, Graça, pelo convite. No caso da BRK, a gente já tinha um comitê de crise que vinha acompanhando bem atentamente essa questão. Então, na metade de março, também foi decidido num final de semana, a gente foi decretado na empresa o fechamento do escritório em São Paulo, e as outras unidades que a gente tem no Brasil também, só as pessoas que fossem necessárias estar na operação, né? Então a gente tinha uma média a BRK já vinha começando um trabalho de home office, né? Essa experiência tinha partido da TI o ano passado, então a BRK já vinha discutindo o assunto, mas lógico, pegando o gancho
do Ricardo aí, você fazer essa virada do dia para a noite é bem complicado. A gente não teve impactos na operação, a princípio, né? A BRK, ela tem gente que trabalha no escritório, mas a maioria dos nossos funcionários, dos colaboradores, trabalha na rua, atendendo o cliente, provendo água e saneamento, né, para as pessoas, né? Então, o que a gente pôde levar para dentro para casa, né, para os processos, a gente conseguiu levar de uma forma bem transparente, sem impacto na companhia. Então, a gente tinha uma média de uns 300 usuários usando VPN, entre 250 e 300. Hoje a nossa média é de 1.500 pessoas usando a VPN, né? Sem maiores impactos. E a BRK se preocupou muito com a saúde dos colaboradores. Então, a decisão foi muito rápida da gente levar isso para essa atividade que a gente tinha nos escritórios, levar para dentro de casa, né? A gente tomou o primeiro passo, que foi: quem tem laptop, no dia seguinte trabalhe na sua casa, né? A dificuldade que a gente teve de início, assim, foi não ter mais disponibilidade em nenhum parceiro para você fazer aquisição ou locação de laptops. Isso sumiu, assim, de uma semana para outra, de questão de dias. E aí a gente tomou a decisão de levar também os desktops. Então foi montado tinha uma equipe que era responsável por pegar os desktops, colocar dentro do carro da empresa, levar até a casa do colaborador e fazer a instalação. Num terceiro e último passo, a gente pegou as lojas de atendimento que a gente tem nas cidades e também fez esse processo de levar até a casa dos colaboradores que fazem atendimento ao usuário, e aí esse canal passou a ser totalmente online, né, entre o colaborador e o nosso cliente final, né. Um trabalho também de monitoramento foi expandido, né, porque até então o nosso fluxo de acesso remoto era bem pequeno. Então, a área de segurança também, do dia para a noite, teve que ampliar esse monitoramento e com desenvolvimento de alguns reportes gerenciais para a empresa poder acompanhar. Isso a gente vem acompanhando semanalmente, né? A área de comunicação trabalhou muito forte na companhia, então, a todo tempo a gente solta comunicados para os usuários, além de todos os comunicados que vêm em relação à companhia, alguns focados em segurança. Então, essa conscientização do usuário de fazer ele parte da área de segurança hoje está sendo muito forte, né? A gente também teve uma experiência ontem que nós nunca tínhamos feito uma live. Então, como a BRK ontem completou 3 anos, a empresa decidiu fazer uma live via YouTube e teve uma aderência muito legal também. Assim, a gente está levando essa pandemia como experiência. A própria presidente ontem nos comunicou que ela tem uma outra visão hoje do home office, né? A BRK já vinha estudando, mas isso mudou o mindset dela, então acredito que depois que passar a pandemia, a gente também vai ter essa flexibilização no trabalho, né? Não vai ser só para TI, eu acredito que vai ser para as outras áreas, mas a pandemia ajudou a gente a ver uma outra forma de trabalhar, né? E que já tivemos alguns feedbacks que até os projetos está tendo mais evolução mais rápido, né? O pessoal tem se dedicado mais e acho que o foco no trabalho quando você está em casa aumenta um pouco mais e se você conseguindo gerenciar isso, né? Trabalhamos mais, então a minha carga de trabalho, e não só minha, da minha equipe, a gente percebeu que tem aumentado um pouco mais, mas graças a Deus e ao empenho da equipe da BRK, a gente vem conseguindo tocar. Nós já estamos praticamente há 1 mês e 5 dias trabalhando praticamente só em home office, né? E sem nenhum impacto para as nossas operações.
Perfeito. Excelente. Eu destacaria também, para você que está nos acompanhando, eu sei que você já está mandando algumas perguntas, vou pedir um pouquinho de paciência, acho muito importante a gente ouvir, né, os nossos participantes, mas a gente vai fazer aí o nosso bate-rebate. Só para você que, de repente, não entrou desde o início, terminamos a nossa primeira rodada com 4 experiências muito interessantes que destacaram aí alguns aspectos que eu gostaria que o Cláudio comentasse, porque você me falou que está fazendo 14 lives por dia aqui quando a gente estava conversando no Esquenta. Eu sempre trago as coisas do Esquenta para o nosso bate-papo. E eu acredito que você esteja falando com muitos clientes, né? E clientes de vários portos. Nós tivemos aqui 4 experiências, Cláudio, que eu destacaria aí o plano de continuidade de negócios, o impacto que ele tem na própria segurança, né? A questão do protagonismo, que passa a ser maior do usuário, né? Essa questão de você levar o desktop, com isso você garantir uma maior segurança, então houve um movimento grande também nesse sentido importante. E agora, no final, o Edson falou da expansão do monitoramento, né? Quer dizer, a gente falava muito de perímetro, né? Mas acho que agora o ser humano é o perímetro, né? Exatamente. Então, o ser humano é o perímetro. E aí o que acontece, Banvart, quando o ser humano é o perímetro? Graça, assim, acho que um ponto interessante e importante para a gente compartilhar é realmente o que a gente passou nesse início, né, da quarentena, né? Eu recebi muitas ligações e o que é interessante, assim, ligações de CIOs. Eles estavam preocupados com a continuidade de negócio. Segurança era o segundo item, mas o primeiro era a continuidade de negócio. É evidente que VPN era o principal assunto do momento, tá? Mas, assim, se você pensar, um cliente que tem uma infraestrutura hoje com 200 acessos remotos, ele fala que precisa colocar 8.000 funcionários conectados remotamente. O outro falou, eu preciso de 12.000. Teve um cliente que chegou assim, em 2 semanas eu preciso ter 100.000 acessos remotos disponíveis. 100.000. Uau. Não chegou nunca a isso, tá? Mas eles chegaram a 70.000 remotos simultaneamente. Uau. Tá? Então, assim, é um desafio, porque você não tem uma infraestrutura pronta para isso, tá? E aí você tem limitações de acesso ao data center para poder fazer as configurações que precisam ser feitas. Você tem problemas de licenciamento, né? Os clientes não têm licença de produtos para poder fazer todo esse acesso remoto e problema todo das configurações necessárias para liberar todo esse acesso. E quando você fala disso e falando do que você perguntou sobre as pessoas, né? Esse desafio de colocar as pessoas em casa, você tem um desafio muito grande de segurança. E aí você tem um equilíbrio que o CISO trouxe para o CIO, que é na mitigação do risco versus o custo, né, do risco versus o custo da mitigação do risco, né? Então, porque muitas vezes, se você colocar totalmente, você está preocupado com a continuidade de negócio, mas existem riscos associados a isso. E muitas vezes, se você não pensar nesses riscos naquele momento, o problema pode ser muito pior depois para mitigar, o custo pode ser muito maior. Então, quando você coloca desktops, por exemplo, na casa do usuário, do cliente, né, do funcionário, muitas vezes a configuração do desktop ela está preparada para uma rede corporativa, mas ela não está preparada para um ambiente remoto. Tá? E aí você tem que adequar essas configurações para o ambiente remoto. Outros casos, quando o funcionário começa a usar o computador da casa dele, não precisa nem falar todos os desafios de segurança que você tem, com todos os problemas inerentes a um computador que você não tem controle nenhum sobre ele, né? Os problemas, né, os malwares que pode ter dentro do computador, todos os problemas de configurações, né, que podem abrir brechas. E para piorar a situação, as empresas estão totalmente não, mas estão indo para a nuvem. Então, muitas aplicações em SaaS, e esses acessos, com pouca segurança, pode trazer também muitos riscos e muitos problemas que não eram enfrentados anteriormente. Então, nessa fase, principalmente nas 2 primeiras semanas, quando a quarentena, né, ficou instituída em todas as empresas, realmente foi uma procura para a continuidade de negócios e os CISOs preocupados com segurança, tentando ajudar na continuidade de negócio, mas olhar para todos os riscos inerentes a isso, né? Então,
foi um aprendizado muito grande para todo mundo, inclusive para nós como fornecedores também, porque assim, nós já estamos acostumados em projetos de acesso remoto, mas foram muitos ao mesmo tempo e muitos desafios diferentes ao mesmo tempo, né? Então, tivemos que usar toda a nossa experiência, né, para poder ajudar, mas foi realmente isso. E para piorar ainda, você começa a levar para outros dispositivos, né, smartphones conectando também remotamente, que não estavam conectando antes. Então, desafios que trazem para outros tipos de conexão que não se olhava anteriormente e agora nós estamos olhando. Então, nós temos um cenário bem interessante, totalmente novo do que aquilo que a gente vinha falando até nas últimas reuniões e eventos, né, que nós fizemos. O assunto mudou de LGPD, né, para continuidade de negócio, né? Então, acho que é a nossa realidade hoje. Tivemos que mudar esse canal, né? Com certeza, né? A prioridade aí se alterou. Mas a gente continua falando desse tema também. Já Sim, tivemos com aí certeza. algumas lives importantes sobre isso. Para eu poder esse tema, meu compromisso com o meu público é sempre muito grande. Então, não consigo não trazer uma perguntinha, pelo menos, rapidinho, feita aqui para o Ricardo Castro. Ricardo, está conectado aí? O Alexandre Furquim de Camargo diz o seguinte: quando a equipe ou parte dela não tem devida afinidade ou recursos, né, para atuar na modalidade home office, entendo que a empresa deve realizar uma série de movimentos, locação de equipamentos, oferecer a oportunidade de levar esses equipamentos até em casa para ir trabalhar. Mas e as outras demandas? Por exemplo, recurso doméstico, até conexão, o próprio telefone ou os recursos que também são necessários para que isso aconteça. Vocês tiveram essa preocupação também em relação a isso? E você acha que isso tinha algum impacto também sobre a forma como essas pessoas iriam trabalhar e conduzir a operação? Compartilhar aí rapidinho para a gente passar para o segundo bloco. Tá bom. Sim, excelente pergunta, porque isso de fato impacta também. Da mesma forma que você tem uma presunção de que todo mundo tem um computador em casa, você também assume que todo mundo tem pacote de dados, que todo mundo tem internet rápida, que todo mundo tem telefone, um local bom para trabalhar, o calmo o suficiente para trabalhar. Então, todas essas coisas a gente acabou meio que adaptando, né, durante um tempo de voo, porque necessariamente as pessoas levaram o computador para casa. Olha, não tenho conexão. 2 dias depois a gente já estava com um time correndo atrás de chip 4G para todo mundo. Mas será que eu não posso voltar no escritório para pegar? Você pode voltar no escritório. Foi feito esquedulamento para todo mundo, não ter um encontrão, né, no escritório, mas para todo mundo entrar, acessar o escritório de forma segura, poder pegar sua cadeira, seu teclado que deixou, um documento que precisava, enfim. E o que proporcionou tudo isso, no final das contas, primeiro, é a sensibilidade da empresa no momento que a gente está vivendo. Então, assim, não estamos vivendo tempos normais. Logo, a gente precisa ser criativo e flexível para também não engessar o nosso colaborador. Tá? Isso também faz parte da segurança. Durante toda essa fase, pelo menos dentro do primeiro mês, segurança teve que abrir algumas concessões para que a gente não tivesse um impacto no negócio, porque no final das contas, no nosso negócio Samap, quem vai sofrer mais é o nosso cliente lá na ponta. Então eu quero que o menor dos impactos dele seja na relação comigo, né? Então a gente teve que ser muito flexível, a gente teve que abrir muitas concessões, e foi justamente aí que a gente viu uma coisa, que aí eu vou puxar o link do meu xará, a diferença entre você ter conscientização e segurança e você ter educação e segurança. Conscientização e segurança, a pessoa está lá no escritório, sai daquele ambiente, vida nova. Educação e segurança, todo mundo foi para casa com os conceitos de segurança. E não foi uma vez nem duas que eu vi o nosso canal do Slack bombando, falando assim: Castro, estou com dúvida no seguinte, eu estou aqui em casa e estou fazendo isso, eu estou seguro? Veja como o mindset muda. A pessoa, ela viu que ela saiu de um ambiente, foi para um outro ambiente, e ela tem a preocupação de estar mais segura, né? Então, primeiro, respondendo a pergunta, movimentação da empresa.
ela precisa ser multidisciplinar, então a gente não pode só pensar em um tipo de recurso ou outro. 2, tem que ser flexível e consciente de que nem tudo que existe na casa do diretor tem na casa das outras pessoas, então a gente tem que sair da pequena bolha, sabe, de que a gente conhece tudo. E terceira coisa, a gente já ter investido em segurança, em educação, para que as pessoas elas tragam as perguntas corretas no momento correto, porque de qualquer forma você tem um certo nível de exposição e elas precisam estar bem amparadas em relação a isso. Perfeito. Ok, pessoal, comprometi um pouquinho, aí estendi um pouquinho, mas é importante trazer as questões de vocês. Na verdade, a pergunta do Alexandre Furquim e a resposta do Ricardo nos deram um gancho para o segundo bloco, né? Eu vou chamar a Juliana Pivari, nossa representante aí, feminina da área de segurança, para falar agora nesse segundo. E a ideia agora é justamente pensar o seguinte: ok, passamos essa primeira fase, tivemos aqui alguns exemplos, o Banvart também colocou aí que a demanda, né, foi exponencial, né? Então, um volume muito grande também, a volumetria muito grande, e com isso impactando bastante as demandas de segurança. Mas uma palavra me chamou a atenção na fala do Ricardo Castro, Juliana: flexibilizar. Tivemos que flexibilizar um pouco a segurança. Então, eu queria ouvir um pouquinho você, nesse momento, se no primeiro momento flexibilizou, o que agora, em cima da bicicleta, o que dá para aprimorar, o que dá para aproveitar, o que você acha que dá para fazer enquanto não se sabe por quanto tempo vai durar esse modelo? Em termos de segurança, o que você acha que dá para ir aprimorando no processo, nessa fase que nós estamos atualmente? Legal, bom dia, pessoal. Graça, o que a gente tem feito, né, que eu acho que é super válido. Como todo mundo ressaltou, é um momento novo, é um momento que a gente realmente não sabe, não estava totalmente preparado, porque, assim, por mais que o nosso colega compartilhou, pô, a gente tinha um plano ali de continuidade de negócio, as pessoas também estão em um momento diferente da vida delas, né? Então, uma pandemia mexe com o psicológico também do profissional, das pessoas ali, de todo mundo que envolve. Então, as preocupações deles vão para outro âmbito também. Assim como o Ricardo falou, flexibilidade foi necessária. Na Alpa, a gente estava já com um programa de home office, não era um home full, era um dia por semana, mas como a gente tem negócios também no mercado fora, a gente veio escutando as coisas e já foi preparando os stress testes para ver se a gente ia aguentar realmente todo mundo fora do escritório. O que a gente tem visto agora? A gente já estava indo para uma onda muito digital, então não necessariamente tudo está no meu ambiente interno, eu tenho muita coisa na nuvem que o profissional consegue acessar sem necessariamente ter conectado na VPN, o que por um lado de segurança tem que ter outros cuidados, mas também facilita a disponibilidade de informação para ele. Então hoje o que a gente está conseguindo aprender, né? O colaborador, em muitos casos, salvava os arquivos no desktop dele, a gente não garante um backup disso. E muito do que o Ricardo falou e você tinha puxado também, a educação, a conscientização, acho que é um papel nosso de segurança, levar para o dia a dia dele o que é segurança, transformar o nosso discurso, né? Não falar somente em segurança corporativa. Se ele conseguir entender segurança para o dia a dia dele, ele vai colaborar muito com a gente. Então, assim, a gente está voando e está percebendo algumas coisas, trabalhando com contratação de novas soluções, então a gente está investindo em ferramentas de prevenção de vazamento de dados. Então, enquanto a gente está mantendo, né, tudo rodando aqui, a locomotiva está andando, a gente também está investindo muito em solução de segurança para garantir que esse modelo seja de fato sustentável e que a gente consiga continuar com ele pós-pandemia, né? Eu acho que está todo mundo aprendendo que várias áreas que de repente não faziam o home office vão poder adotar isso como modelo de trabalho. Nós temos o nosso mundo é diferente porque a gente também tem fábrica, né? Então eu tenho varejo, tenho fábrica, tenho os escritórios. Então, para cada modelo ali, dentro da empresa mesmo, para cada ambiente, a gente teve que criar um ambiente, um modelo de trabalho diferente. Na sede, nós já tínhamos notebooks para todos os colaboradores e já tínhamos disponibilizado a VPN, somente os aprendizes e estagiários que não tinham. Então, foi um modelo de migração mais rápido. Mas nas fábricas, por exemplo, a gente tinha desktop, foi correr atrás lá dos fornecedores. Então, acho que esse momento da gente está sendo de aprendizado para
ver o comportamento realmente dessas pessoas. A gente está implantando soluções para ver o quão seguras elas estão. A gente tem um questionário também que está acompanhando, né, se a pessoa está tendo problema com tecnologia, né? A empresa se dividiu em 2 frentes, se preocupar com a saúde dele, então ela disponibiliza um questionário ali de semana em semana para saber como essa pessoa está se sentindo, atendimento psicológico e tudo mais. E a gente tem trabalhado com tecnologia também para saber como tem sido essa experiência para o usuário. Então a gente está ouvindo muito mais ele, trazendo essas necessidades, essas experiências para redesenhar o modelo de trabalho. Para mim, assim, tem sido uma grande oportunidade para a gente embarcar algumas soluções que a gente já estava pesquisando, que a gente estava pensando. A gente já hoje conseguindo trabalhar muito mais com a demonstração da importância, né? Se a gente fala que os ataques de phishing aumentaram exponencialmente, as pessoas estão mais sensíveis, então se você manda um phishing falando corona, acabou, né? A pessoa vai clicar, ela está mais suscetível a cair no golpe, é mais suscetível a o abono lá da Caixa também, os benefícios, né? Então, se a gente tem que trabalhar muito mais próximo dessas pessoas, mostrando para elas realmente que está acontecendo uma onda e que a gente, como segurança, está preocupado com ela também, no âmbito pessoal. Eu acho que é isso que está, essa coisa de empatia, a gente está tendo que se envolver em todas as áreas, trabalhar junto, vai agregar muito para a gente nesse modelo novo. Excelente, Juliana. Bom, não por acaso, Juliana trouxe o fator psicológico aqui para o nosso debate. Muito interessante pensar aí no lado também psicológico, porque, afinal de contas, a gente tem falado bastante, e acho que esse ano o nosso grande tema era justamente o humano na segurança, né? E eu destaco aí alguns aspectos para vocês fixarem aí do que a Juliana falou, que eu achei interessante. Ela falou sobre cloud, quer dizer, mesmo quem não tinha modelo de VPN, mas que tinha modelo em cloud, facilitou, né, ao avanço, mas trouxe outros desafios, com certeza. Então, é importante falar sobre isso também. A questão também importante foi esse questionário, criar um canal constante de comunicação com esse usuário e entender como é que ele está vivenciando tudo isso. Achei essa experiência bastante interessante para ser destacada e ainda falou literalmente, estamos ouvindo mais o usuário. Eu acho que isso é importante. E uma outra coisa também destacada aqui foi a oportunidade de embarcar algumas soluções. Que bom, né? Que num momento como esse você consegue mostrar para a corporação que, olha, como é importante, olha, se nós já tivéssemos aquele plano ou aquela tecnologia que a gente tinha o objetivo de implementar, não no sentido de oportunismo, mas no sentido de mostrar que realmente, às vezes é na crise, infelizmente, às vezes é na crise que a gente acaba aprendendo e vendo realmente o valor de uma série de coisas. Então, muito bom, excelente a sua contribuição. Bruno Napolitano, estamos aí na sua vez de contribuir com a gente no hoje, em como você está vivenciando esse dia a dia. O que está sendo aí a experiência, o que vocês estão procurando aprimorar ainda durante a pandemia. Claro, Graça, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Cláudio, faz tempo que a gente não se fala, é muito legal estar falando aqui contigo. E depois eu vou voltar a um assunto que a gente comentou exatamente há 3 anos e meio atrás, referente à BioD. E os amigos de segurança, que possivelmente muitos vão concordar que nesse momento tudo que a gente pediu lá atrás, mas que a licença era cara e que naquele momento não tinha budget, nesse momento ninguém se preocupou e vamos lá comprar e vamos implementar. A Swap, como o Ricardo Castro da Samap, nós somos uma startup do segmento de tecnologia, mas focado para soluções do mercado financeiro. E em breve teremos uma processadora e uma emissora de cartão. E quais foram os nossos grandes desafios e o nosso fundador, né? Nós temos 2 grandes fundadores, um deles é o Douglas, a gente chama ele de Doug. Quando ele foi comentar em relação à pandemia, o que nós iríamos fazer, ele falou, pessoal, nada muda daqui para frente. Aí um olhou para a cara do outro e falou assim, como nada muda? Todo mundo trabalhando de casa como a gente sempre fez. Então, como nós somos uma empresa nova já na forma digital, nós sempre trabalhamos de home office. Então, nós temos um escritório físico em que algumas pessoas gostam de estar lá fisicamente, mas home office todos os dias para todo mundo.
O que eu só gostaria de comentar é que eu acho que houve uma quebra muito grande de paradigma em relação ao home office em 2 momentos. Aquelas empresas que sempre investiram e se prepararam e por algum motivo não usavam o home office como deveriam usar, talvez na sua plena capacidade, e aquelas empresas que não gostavam de home office e sempre gostaram do mundo físico, né? Talvez essas empresas tenham sofrido um pouquinho mais. Em relação ao que ia comentar com o Cláudio, eu sou um defensor do BioD desde 2011, quando vieram as primeiras tecnologias para o Brasil, por vários aspectos. Questões financeiras, né, que você acaba economizando recursos para a empresa, mas você tem a questão do licenciamento das tecnologias. E há 3 anos atrás, conversando com o Cláudio, de antivírus para dispositivos móveis. Me lembro até hoje, a gente estava no Galetos, lá em Alphaville, almoçando, e você me trouxe esse assunto e nós acabamos discutindo o preço de licenciamento, tudo, e acabou não evoluindo por essa questão. Mas eu acho que agora os nossos grandes desafios e o que será daqui para frente. Acho que o nosso mundo de segurança ele não será o mesmo, né? Talvez eu e o Ricardo, que nós estamos mais no meio de pagamento, na questão de adquirência, nós temos algumas regras, e até estou devendo um artigo para a Leia sobre isso, de PCI, que em alguns momentos, quando você lê os artigos, você fala, puxa, a pessoa precisa, ela vai ver número de cartão de crédito aberto, ela vai fazer um chargeback, ela vai ver uma fraude, ela precisa estar fisicamente monitorado com câmera, controle de abertura de porta. Só que essas pessoas hoje elas estão em casa e nada disso nós temos. Então, bem lembrado o que o Ricardo falou, nesse momento a gente precisa fazer algumas concessões de segurança para que o mundo ele volte a andar, ele volte a girar, né? Porque segurança não está em mim, não está no Ricardo, não está no Pedro. A segurança ela está na cabeça de todos os nossos colaboradores. A gente não vai conseguir fazer essa segurança sozinha. Então, acho que veio realmente para mudar, talvez, a conscientização das pessoas. Então, quando você faz uma palestra, quando você faz uma campanha de conscientização, a pessoa só está lá preocupada em assinar a atinha, às vezes ela nem presta a devida atenção, né? Mas eu acho que hoje isso veio para refletir a cabeça de todo mundo, o quanto nós somos importantes, né? Para a companhia, quando a gente fala, não é mais aquela pessoa chata, aquela pessoa crítica, aquela pessoa que às vezes a pessoa fala, tá aqui a pessoa para prevenir novos negócios. Não, aqui a gente está junto com o negócio, a gente está aqui querendo que todos trabalhem em casa, que todos trabalhem em segurança, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Desculpa a minha extensão aí. Imagina. Muito boa a sua contribuição, porque o Bruno ele reforçou algumas questões que a gente já vinha colocando aqui no debate, que eu acho que são bem novas. Eu faço e trabalho com segurança e com esse modelo, né, há bastante tempo. Estou ouvindo aqui coisas que eu ainda não tinha escutado, né, de todos os especialistas de segurança. Então, eu acho que é realmente muito importante. Eu ouvi a palavra flexibilizar e agora eu ouvi a palavra concessão, né? Bacana, vamos, né, registrar aí e a importância disso também nesse momento, né? O Bruno reforçou também o fato de você ter uma quebra de paradigma e, com isso, o BIOD, que eu me lembro que eu fiz muitos debates sobre BIOD e depois, quando a gente queria falar disso, eu falava, já foi, passou, o BIOD passou, né? E muitas empresas até que se prepararam um pouco não aproveitaram o modelo da forma como deveria, porque foi algo que passou, né? Vieram outras ondas, a gente vive em ondas nesse setor, né? Então, voltou com força total, mas num novo cenário, né? Num cenário diferente, que talvez agora possa ser implementado de uma forma muito melhor. E, por último, na colocação dele, parece um contrassenso, Bruno, mas você falou, estamos mais junto do negócio. Opa, todo mundo foi para casa, todo mundo se distanciou, mas a segurança ficou mais junto do negócio. Achei interessante essa sua colocação, porque parece à primeira vista assim, né? Quando a gente escuta um contrassenso, né? Mas, no fundo, talvez ela se fez mais presente. E, por se fazer mais presente, necessária e identificada, não só pela equipe de segurança, mas pela alta direção e até pelo usuário, ela passou a ficar mais próxima do negócio como viabilizadora, outra palavrinha legal,
além de protagonista, viabilizadora. Então, viabilizar o negócio valoriza a segurança nesse momento. Então, acho que a sua colocação é interessante também para pontuar isso. Bom, vamos concluindo aqui o nosso bloco do hoje com o Fernando Galdino, da Eurofarma. O que está dando, Galdino, para você hoje como insights e o que você acha que dá para aprimorar enquanto o pós-pandemia não vem? Bom, Graça, obrigado pelo convite, quero cumprimentar a todos. E Graça, eu estou olhando essa crise como oportunidade. A gente teve aí, de uma hora para outra, tanto tecnologia quanto segurança da informação realmente se transformaram em áreas essenciais para a continuidade do negócio. Então, hoje eu converso com todos os níveis, né, da empresa, no comitê executivo, no conselho. Abrimos uma agenda que realmente era difícil da gente abrir em tempos normais, né, de conversar com a alta administração. Todas as ações que estavam sendo discutidas, a gente conseguiu empurrar essa pauta. Para ter uma ideia, a gente até conseguiu abrir contratações. Então, no meio de uma pandemia, estou reforçando o meu time, então isso foi muito positivo. Projetos, né, que estavam sendo discutidos 2, 3 anos, a gente conseguiu aprovar porque aumentou a sensibilidade de riscos. Acho que se tem uma coisa que a gente vai levar nessa pandemia é a inserção da gestão de riscos na agenda empresarial. E aí, quando eu falo de riscos, é riscos cibernéticos, né? Então, ainda nessa questão da oportunidade, assim, a Eurofarma ela tem uma realidade bem diferente. Nós somos um laboratório farmacêutico, a indústria farmacêutica, temos vários públicos internos. A nossa fábrica não parou de funcionar, a gente produz cloroquina, azitromicina, então é uma questão até de saúde pública, né? Mas tudo nosso administrativo foi para casa. Então, de uma hora para outra, assim, acho que uma característica importante dessa crise foi a velocidade, né? Então, de uma semana para outra, a gente acionou o plano de contingência, mas nós tivemos que colocar todos os funcionários em home office, né? Que foi a grande novidade. E nós temos uma força de vendas também que visitam os profissionais médicos, que também, de uma hora para outra, não tinha mais como visitar pessoalmente, né, os profissionais de saúde, e que nós estamos viabilizando meios digitais para a gente chegar nesses profissionais. Então, hoje, quando a área de transformação digital, marketing digital vai fazer alguma ação, é comigo que eles vão combinar esse jogo agora, né? Então, isso é uma característica e uma oportunidade que é incrível que essa crise está trazendo, né? Acho que a relevância da área de segurança agora fundamentalmente entrou num patamar, né, que nunca antes a gente tinha experimentado, né? Seja por causa da VPN, de coisas mais básicas, né, que a gente está entregando, e chega a essas questões mais estratégicas. No meio dessa pandemia, eu vi a colega falando de psicologia, né, o aspecto psicológico. A Eurofarma fez uma aquisição de uma plataforma de psicologia ativa, de porque hoje se fala de tudo, né? Teletrabalho, agora tem telebalada, né? E tem teleatendimento de psicologia também. E assim, a gente está participando dessas aquisições para fazer due diligence nessas plataformas, para ver a segurança, até porque no mundo digital você perdeu a confiança do consumidor, acabou o produto ou o serviço, né? Então, eu vejo assim, o conselho que eu deixo aqui para os profissionais que estão nos ouvindo, para os colegas, é que empurrem a pauta de segurança, porque a alta administração, os executivos, eles estão super sensíveis a esse tema. Acho que vai ser mais fácil da gente conversar nesse momento.
Perfeito, Galdino. A palavra-chave aí da fala do Galdino foi oportunidade. A gente já vinha, né, nessa fase agora, né, que nós estamos discutindo, o que dá para fazer, né, e o que dá para melhorar, talvez seja justamente esse fator, olhar para aquilo que você pode aprimorar. Mas tem um aspecto novo que o Galdino trouxe para registrar também. Eu gosto de definir um pouquinho o security by design. Todo mundo, a gente já falou disso, né, pessoal? Vocês que estão comigo. Mas difícil, né? O security by design, né? Difícil pensar na segurança no design, né? E aí, interessante, o Galdino falou que nesse momento onde é preciso implementar uma série de recursos, né, de teletrabalho em geral, tele tudo, como ele brincou, ouvir a segurança, trazer a segurança junto nesse primeiro momento, quer dizer, olhar primeiro para a segurança. Então, um fator importante na oportunidade é também isso, é identificar o momento da segurança. Então, de novo, algo para ficar registrado aí para vocês. O momento da segurança também passa a ser diferente. Ela passa a ter também, além de ser protagonista, além de ter tudo isso, ela entra aí logo no primeiro momento, como se vamos fazer isso, mas será que é seguro? Então, espera aí, vamos trazer a segurança junto. Então, acho que é um aspecto importante aí que a gente precisa pontuar. Nesse bloco 2, antes de eu passar, só para fazer um comentário do Banvart também, que eu acho importante, Juliana, tem uma pergunta aqui para você do Edson Sivieri, que é o Head de IT Security e Innovation da Cushman Wakefield South America. É uma empresa do setor imobiliário. Juliana, por falar em humano, como lidar com aspectos de insatisfação desses usuários, seja por conexão, diferença de performance, do acesso remoto ou até de produtividade? Nesse questionário, Juliana, confessa aí para a gente, receber um feedback aí de insatisfação, como é que vocês lidaram aí com esses desafios do ponto de vista do usuário que está conectado? Assim, é incrível a quantidade de reclamação das pessoas quanto à internet lenta. E aí a gente está tendo que um pouco que ensinar, na verdade, que a internet não é um recurso que está sendo provido pela empresa, né? Cada um está utilizando o recurso que já tinha. Então, sim, a gente tem recebido reclamações quanto a isso. Em relação à velocidade do acesso remoto, a gente já tinha passado por bastante aprimoramento, porque a gente tem pessoas trabalhando lá de Hong Kong. Então, gera algo, mesmo que é comum a latência, né? Se a gente for olhar do outro lado do mundo, a gente já tinha, quando a gente começou o trabalho de home office, o trabalho de acesso remoto, realmente, a gente já tinha passado por algumas questões. Mas acho que dos pontos que vem mais a reclamação é não ter, de repente, o helpdesk ali do lado, as pessoas sofrem também, né? Porque é simples, sua máquina demorou um pouco para ligar, você pega ela correndo e vai lá na Alpa, a gente tem uma janela do time do helpdesk, né? Eles ficam, a gente tem um trabalho, na verdade, cada um senta onde quiser, mas o helpdesk fica fixo. Então, você sai correndo com seu notebook, joga na janela do helpdesk, não está funcionando. E aí a magia, que é chegar no helpdesk e começar a funcionar, acontece, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Então, acho que sorriso o que mais... geral aqui. Todo mundo, né, sentiu, realmente está acontecendo isso. Então, acho que o que os usuários têm sentido é acesso à internet. A gente tem explicado para eles que, infelizmente, isso não é um recurso que está sendo provido pela empresa. E é até bom que eles entendam que, né, na hora que ele voltar para a empresa, a internet é super legal, gente. Vamos valorizar, né, também o investimento na empresa, que não é à toa que a gente gasta, né? O investimento é realmente alto em tecnologia para a gente ter uma performance. O que a gente tem percebido é que tem pessoas que de fato não funcionam, não conseguem trabalhar no home office. E isso é comum, eu acho que é muito do perfil, né? Até as pessoas que estavam trabalhando em home office uma vez por dia, você mandar, eu saí um pouquinho antes ainda do home, porque eu estou gestante, então eu já entrei, né, no grupo de risco. Então, eu estou em casa faz 1 mês e meio. Eu fazia home office uma vez por semana. A vida é diferente, né? Hoje a gente está fazendo happy hour via Hangout para rever os amigos e, sabe, conversar um pouco. Mas a experiência muda. Então, eu acho que tem, de fato, reclamações de questão de performance, mas
a grande parte que a gente tem analisado está ligado à performance da internet, da casa da pessoa. Ora, ela está usando um 4G porque ela não tem realmente um plano, e mesmo quem tem planos bons, né? Já saíram estudos aí mostrando que a gente está entrando em colapso na internet. O Brasil, assim, quando começou o home office, já foram apresentados lá números que a gente usou mais internet do que a gente já tinha usado. A gente chegou num pico de utilização de internet. Então, acho que hoje mesmo quem tem pacotes bons está sofrendo Sim. impacto porque a gente está dividindo, está todo mundo em casa, ou está todo mundo no Netflix, ou está trabalhando, ou tem o filho assistindo uma aula online, e a gente está consumindo mais. Então, as empresas que prestam esse tipo de serviço também estão sendo impactadas, né? A gente, como usuário dessas empresas, está sendo impactado, e aí o trabalho serve. A gente de tecnologia, para a gente é muito simples, né? É quando abre lá no questionário uma questão dessa, ah, não, mas a minha internet está lenta, né? Está demorando para abrir meu e-mail. E a gente usa um e-mail web. E para a gente chega a ser engraçado e a gente consegue explicar. Mas para diversas áreas que não estão envolvidas tanto em tecnologia, a dificuldade no início foi, o pessoal esquece de dar um mute, né, numa reunião, a webcam esquece de fechar a webcam, tem alguns impactos assim. Já eu não estou conseguindo usar o headset, é questão de configuração, mas acho que depois de um mês aí que a empresa decretou o home, as reclamações têm diminuído. Elas permanecem por conta de performance, de Sim. internet. A gente não tem como fugir muito. E uma demanda também importante fixar aí, porque quando ela falou das reclamações e do suporte, acho que todo mundo riu aqui, porque na verdade é isso, né? Quer dizer, tem realmente uma demanda aí de suporte maior. Banvart, estamos chegando aí no terceiro e último bloco, né? Onde a gente precisa falar um pouquinho de futuro, a gente precisa falar de pós-pandemia, né? A gente já teve aqui excelentes insights, achei fantástico, eu estou adorando, acho que vocês também, porque minha produção está dizendo que a audiência não caiu. Uau! Sinal de que realmente estamos aqui com um conteúdo muito bom aí para vocês, sensacional, gente. E, Banvart, vamos aproveitar essa audiência e também todo mundo aqui para a gente fazer uma pensata aí sobre pós-pandemia, né? O que você pode trazer para a gente aí de insights pós-pandemia e depois ouvir também o terceiro bloco aí que se dispôs a fazer esse exercício de futurologia. Legal, legal, Graça. Acho que vários pontos foram colocados pelos nossos amigos aqui, que são bem importantes no pós-pandemia. Primeiro, assim, quando a gente fala de educação, né, educação dos funcionários, a gente, como o Bruno colocou, né, há 3 anos atrás, a gente falando já de proteção do smartphone, por exemplo, muitas vezes a função de um fornecedor de segurança é educar o mercado, mostrar os problemas, mas muitas vezes a empresa não está naquele momento ainda, aquilo não é um risco para a empresa naquele momento. Só que quando a gente muda as necessidades, aquela educação que foi feita no passado, isso hoje começa a se colocar em prática. E a gente vê muitos casos desse tipo, o próprio Castro colocou bem, os usuários estão em casa e se eles foram bem educados, eles vão tomar certos cuidados. A gente vê um aumento de phishing, aumentou muito o número de phishings relacionado à Covid-19. E phishings assim, até usando a pandemia como um gatilho, né, para a pessoa poder clicar naquele link. Por exemplo, fala assim, ó, a empresa está demitindo pessoas, e veja se você está dentro, o seu nome está dentro dessa planilha nesse e-mail anexo. A pessoa vai lá, clica no e-mail, abre a planilha, e com isso entra o malware. Então, assim, coisas básicas, e que se você não tem a proteção adequada, você vai e a proteção e a educação adequada, né, você vai sofrer problemas maiores. E o home office ele veio para ficar. Acho que eu comentei com você, Graça, acho que antes, tem um cliente nosso que falou assim, nossa diretoria já está falando que vai reduzir em 50% o número de andares do nosso escritório, tá? Porque eles estão vendo que a produtividade está aumentando com o home office, e nós vamos diminuir a quantidade de posições disponíveis para as pessoas para elas ficarem mais em home office. Então, isso muda completamente a forma como a gente enxerga a segurança. Então, o home office veio para ficar, tá? Os problemas de segurança vão mudar em relação ao home office. E quando a gente fala do problema que a Juliana está falando de largura de banda, principalmente, né?
Muitas vezes o problema está na casa do usuário, mas pode estar dentro da empresa também, porque você tem um aumento de um número de conexões de pessoas através de uma parte da rede que antes não estava preparado para receber aquele número de conexões. Então, esse detalhe, esse ponto principal, quando você fala de banda, isso é uma coisa que nós vamos ter que enfrentar. E já tem empresas dizendo para o funcionário fazer o seguinte: olha, muitas aplicações estão na nuvem, então quando você acessar a aplicação na nuvem, você não conecta na VPN para não sobrecarregar todo o nosso sistema de VPN. Só que aí abre um outro ponto quando você faz isso, que são assim, você está se conectando na nuvem sem nenhum tipo de VPN ou alguma segurança adicional para se conectar naquela nuvem. Então, o que nós estamos vendo, falando desse momento pós-pandemia, é uma nova arquitetura de rede e de segurança, tá se desenhando, então as empresas estão nos solicitando ajuda nessa nova arquitetura de rede de segurança para esse novo cenário que nós estamos vivendo, e a transformação digital está se acelerando, porque hoje é mais fácil eu direcionar meus desenvolvimentos de novos projetos diretamente para a nuvem do que fazer isso dentro de casa, porque eu tenho que levar pessoas para o data center, eu tenho que disponibilizar pessoas fisicamente, já é um desafio. Então, vamos acelerar os projetos de transformação digital e levar tudo para a nuvem. E quando nós levamos tudo para a nuvem, a segurança também passa a ser fundamental nesse processo. Porque a nuvem é mais um novo ambiente que também tem seus desafios de segurança, como qualquer outro ambiente corporativo e qualquer outro dispositivo que a gente utilize. Então, essa migração para a nuvem está nos trazendo oportunidades, tá? Vamos pensar não só em problemas, oportunidades, onde você consegue ver um novo cenário de segurança se abrindo, né, principalmente para nós fornecedores de segurança, né, onde você pode ajudar seus clientes em toda essa migração para essa nova arquitetura, essa transformação digital e esse cenário de nuvem. Então, esse é o cenário que a gente está vivenciando hoje. Autenticação de usuários também é muito importante. Foi mencionado logo no início da nossa mesa redonda sobre usuários usando senhas fracas e agora indo para a nuvem, todo esse problema, estando remotos, como é que você faz com senhas? Então, novos desafios de segurança existem. Isso é bom porque o profissional de segurança está muito em alta no momento e vai ficar mais ainda com essa situação. Então, assim, muitos desafios e muita coisa interessante para a gente fazer daqui para frente, Graça. Ok. Bem, temos agora as colocações muito interessantes aqui do Banvart sobre futurologia, né? Um exercício. Ninguém se arrisca a dizer nesse momento quanto tempo a gente ainda vai ficar, tem algumas já apostas aí, né? Começar a flexibilizar, mas efetivamente voltar ao normal vai ser difícil. E também fica a pergunta, né? Que normal? De que normal nós estamos falando aí, né? Então, vamos ouvir o Fernando Bruno. Fernando, que normal é esse? Para onde a gente vai voltar do ponto de vista de segurança, né? O Banvart falou aí de uma nova arquitetura de rede, eu me arriscaria perguntar para você, a gente vai falar de uma nova segurança, de um novo modelo, que vai receber todos os insights aí dessa experiência, o que você acha? Olha, primeiramente, bom dia, né? Obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz de estar falando aqui com alguns colegas e fiquei muito feliz de ver o Edson Vieira na live aqui com a gente. Ele foi uma das minhas inspirações lá em 99, quando eu comecei tecnologia e fui para segurança por causa desse cara aí. Foi muito legal, muito bom saber que ele está ouvindo a gente. Fazia muito tempo que eu não falava com ele. Pelo menos vai meu sorriso e um abraço virtual aí para todos. Bacana, bacana. Eu acho que a pandemia ela é um marco para o mundo, né? Ela é um marco para o trabalho remoto. E eu acho que vai ter uma mudança das empresas, o mindset das empresas em relação a esse trabalho remoto. Tem uma frase que eu usei no comecinho, quando a gente estava de manhã falando, que nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Pois na segunda vez o rio já não é mais o mesmo, nem tão pouco homem. Né? Então, quando a gente trabalha em cima desse processo, dessa frase, eu acho que tudo vai mudar. Só que a gente vai fazer coisas que a gente acabava já fazendo, mas de uma forma diferente. Então, a gente vai mudar o jeito de fazer algumas coisas. Então, eu acho que isso daí é extremamente importante. Algumas ferramentas vão vir para nos ajudar,
Exemplo, a metodologia ágil para uma gestão à distância, como ela é muito baseada em pequenas entregas, em rápidas entregas, você tem uma sensação de entrega, de trabalho, do time mais próximo, porque tem alguns rituais que fazem com que a gente saia um pouco do método tradicional de cascata de projeto e trabalhar por uma metodologia ágil. Eu vi muita gente utilizando Kanbans virtuais, eu vi muita gente fazendo o seu mural no próprio guarda-roupa e todo mundo falando e depois a pessoa faz. Então, assim, a gente vai se adaptar, vai fazer as mesmas coisas de forma diferente. E outros problemas vão vir agora, né? A partir desse momento, a gente vai ter problemas, alguns problemas a gente vai resolver, né? Trânsito nas cidades, em São Paulo, por exemplo, vai ter uma diminuição de trânsito. A questão dos aluguéis, como acho que o Banvart colocou, algumas empresas já estão até pensando em reduzir alguns pontos. Então, assim, a gente vê um monte de coisa acontecendo, alguns problemas que nós tínhamos que vão ser resolvidos, e vão vir outros com eles, né? Alguns problemas de ergonomia. Será que todo mundo está sentado certo lá na sua cadeira? Todo mundo comprou uma cadeira? Eu vi, assim, logo que começou a pandemia e o isolamento, todo mundo correndo para a loja de móvel comprar mesa de escritório, porque antes você tinha um escritório, né, na sua casa para você trabalhar de vez em quando, algumas empresas que tinham isso. Mas agora é você, os seus filhos tendo aula, e às vezes eles têm horário integral, ou tem um de manhã e um à noite, um à tarde, e a sua esposa também trabalhando em casa, fazendo home office. Então, assim, o escritório que foi desenhado por uma questão temporária para uma pessoa, a sua casa virou um escritório com várias empresas acontecendo, com várias responsabilidades acontecendo. Então, e aí eu vou pegar um gancho daqui a pouco nesse ponto, tá? A gente vai ter problemas de CLT, a gente vai ter que pensar numa flexibilização da CLT. Tem algumas questões que a gente não está olhando ainda, porque a pandemia fez com que a gente fechasse o olho, flexibilizasse, fizesse um monte de coisa, mas a gente tem algumas questões de CLT. E eu acho que a gente vai ter que transcender na questão de segurança para o mundo corporativo e educar, conforme acho que alguns dos colegas já falaram anteriormente, as pessoas na vida do cotidiano delas. Talvez a matéria ela tenha que ser uma matéria obrigatória nas escolas, né? Por quê? Porque é que nem reciclagem, é que nem as coisas. Para a gente, reciclagem pode ser um gesto ainda difícil de separar as coisas, mas para as nossas crianças, hoje eles reciclam com muita facilidade, ter o lixinho, vou jogar o saquinho aqui, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, eles já têm alguma coisa que já vem nato deles pelo mundo que vem mudando. Eu acho que a pandemia traz esse ponto, a gente precisa tratar essas questões, a gente precisa tratar um grande problema que é a convivência com outras empresas dentro da sua própria casa. Eu tenho uma empresa, eu estou trabalhando aqui na minha empresa, a minha esposa está tratando outros problemas da empresa dela do meu lado, meus filhos estão tendo prova de inglês, ou a minha filha está fazendo alguma outra coisa. Então, assim, tem um ruído e vai ter uma preocupação em como a gente isolar esse ambiente, que ele já não é mais um ambiente que é pertinente a você conversar qualquer coisa. Então, talvez, às vezes, na fala, numa frase, uma interpretação errada, às vezes você está falando uma frase e a outra pessoa está numa reunião, escuta, fala, nossa, olha lá, o pessoal da B3 falou isso, falou aquilo, olha, sabe? Então, a gente vai ter que tomar outros cuidados, a gente vai ter que transcender o mundo corporativo e trabalhar muito na questão da vida pessoal das pessoas, assim, do nosso funcionário, das pessoas de toda a nossa cadeia. Então a gente vai ter que se reinventar, mas eu acho que é pertinente e acho que a gente consegue sim. Só tem fera aqui, cada fala, cada frase, cada desespero, vai ficar cada um noite insight aí, né? Ficou muito legal. Então, acho que eu destaquei aqui para o nosso público duas questões que você colocou, além das que o Banvart já tinha dito, que é a metodologia ágil, né, que eu acho que você até falou dos Kanbans virtuais, e a matéria obrigatória, né, a segurança passar a ser uma matéria obrigatória. Eu acho que isso também é um aspecto aí desse futuro bem interessante. Mas tem um recadinho aqui do Edson Sivieri para você. Um abraço, Bruno. Você está careca, como eu. Isso é coisa do pessoal de segurança. Mandou um abraço aí para você. Obrigado, gente. E ele continua aí na nossa live, assim como os outros. Então, vamos lá, né, com esse compromisso aí. Quem eu vou chamar agora é o Luiz Garcia. Luiz, que aguardou aí pacientemente
a sua hora de falar um pouquinho, mas quem ficou por último tem o compromisso de deixar aí alguns insights de pós-pandemia, principalmente relacionado aí à segurança, que é esse público. E outra coisa que a minha produção avisou, olha que legal, a gente está com conexões aí de fora do Brasil, dos Estados Unidos e também da América Latina. Temos aí CISOs nos acompanhando da Argentina e de outros países da América Latina. Obrigado pela audiência. Os da América Latina acho que estão entendendo, os que estão fora do Brasil devem arranhar um pouquinho o português para conseguir acompanhar aí nosso bate-papo. Mas vamos lá, vamos ouvir agora mais um CISO aí sobre sua visão de futuro, pós-pandemia. Antes de mais nada, bom dia a todos, gostaria de agradecer, Graça, esse pessoal que a gente participa de outros fóruns, grupos, né? Então, pessoal que a gente sabe que é mais que capacitado aí, e falar de futuro, um pouquinho que seja nesse momento, é bem difícil, mas tentar se basear um pouquinho no que vai, o que vai acontecer, né? Acho que, na minha opinião, a visão ela é positiva, tá? Acho que a pandemia por si só ela é ruim, a gente sabe as consequências que estão trazendo, mais para a carreira de segurança e para a segurança das empresas, eu acho que terá uma grande oportunidade, tá? No caso da CVC, é uma empresa de turismo, claro, então a gente trabalha tanto na parte do varejo, comércio, quanto serviço, né? E acompanhando alguns números, tá, que foram feitos, a gente viu que numa pesquisa recente, 58% das empresas, né, nessa pesquisa de serviço e comércio, elas apontaram que no retorno da pandemia elas vão adotar a prática de home office, seja numa escala, né, 100% ou numa escala parcial. Então, assim, realmente é um caminho sem volta. Muito bom, acelerou muita coisa. Acho que assim todas as empresas estavam ou namorando ou testando, mas isso houve uma grande aceleração, né? A CVC mesmo, ela estava trabalhando realmente num namoro com o home office, começou como TI e tudo mais. Temos uma questão de home-based muito forte, então era um ano que a gente estava estudando a questão do home-based, mas olhando muito para a segurança e para a privacidade, por causa da lei geral e a OPCI. E veio a pandemia, colocou todo mundo em casa. Uma coisa que está trazendo no meio dessa pandemia é uma necessidade de uma sensação de controle e segurança, tá? Eu coloco até uma sensação entre aspas, porque assim, a gente sabe que é de segurança, que esse controle e segurança também a gente não tinha dentro dos nossos escritórios, tá? Lógico que realmente é um ambiente mais monitorado, existem outras pessoas vendo o que você está fazendo, mas a gente sabe que se tiver que acontecer, acontece. Mas está se cobrando muito isso agora, tá? Então, agora esse cenário atual e pós-pandemia está se cobrando que você saiba o que esse colaborador está fazendo, se realmente ele está sendo produtivo, que eu acho que não é uma questão de segurança, mas a gente acaba tendo ferramentas e métricas que podem apoiar isso, tá? E a questão de novos tipos de acesso. Acho que assim, a gente estressou aqui bastante o acesso ao VPN. Acho que o acesso ao VPN realmente ele é um acesso caro, porque ele dá um acesso, dependendo do grau, bem abrangente à tua empresa, né? Mas tem a questão da internet, acho que todo mundo tá se questionando isso. Aqui em casa está tendo uma racionalização. Minha filha não vê YouTube Kids enquanto eu estou trabalhando. Porque Racionalizar a internet, gostei. Ela vê a hora que eu vou almoçar, porque ela veio pedir para mim, falou, posso ver agora o desenho? Vai lá. Mas eu acho que novas formas que a gente vem também namorando, que nem Zero Trust. Zero Trust, a CVC tinha um projeto com um sistema legado. Então a gente estava namorando isso, estava testando esse conceito de Zero Trust realmente, né? Bom, o namoro virou casamento, tá? Então, hoje eu tive que colocar, eu tinha aí 16 mil franqueados para dentro, que não ia dar VPN para esse público. Então, esse acesso legado que precisava ter era o que? E-mail acesso legado. Então, vai via internet, vai via Zero Trust, que são máquinas não controladas pelo time de segurança. Então, realmente, estamos tendo novos tipos de monitoramento, novos tipos de alarmes, né? Um entendimento melhor também do nosso usuário,
nesse contexto, porque o colaborador em si também ele está aprendendo a como tratar isso, né? Então ele também tem suas dificuldades. Então a gente está vendo que tem uma aderência muito grande, mas que, por contraponto, a empresa também ela está muito, mas muito preocupada. Então, uma das coisas que estão me pedindo bastante, o que a gente acompanha é como que está o nosso risco? Eu estou tendo risco de vazamento de cartão com a pessoa que está operando isso da casa dela? Sim, eu estou no local. Mas o quanto que isso está vazando? A pessoa precisava ter realmente essa visão de cartão. Agora, quando você começa a fazer essas perguntas, você fala assim, realmente ela não precisa ter. Então, tá bom. Então, quando ela estava dentro do escritório, ela podia ter. Fora, ela não pode. Então, a gente volta novamente para uma questão de educação de segurança. Acho que o termo que foi colocado aqui, eu tinha anotado previamente, eu coloquei em conscientização, mas acho que o termo que estão se falando bastante, eu acho que cabe muito bem, é educação e segurança. Acho que esse é um outro pilar muito forte nesse futuro. Eu acho que a gente vai ter que investir muito mais em educação e segurança, tá? Eu acho que realmente empresas mais tecnológicas estão muito mais voltadas para esse long life learning, né? As pessoas vão ter que aprender sempre, mas num caso que nem a CVC, que eu tenho, lógico, um mundo digital, que é um público falar de segurança para eles, é algo muito mais próximo, mas eu tenho 80% do público que é vendas, é turismo, é criar produtos. Ele não quer saber de segurança. Para ele, segurança, até não ocorrer algum tipo de fraude que impacte no seu bolso, não tem interesse. Então, é educação. A gente sabe que realmente é longo, é uma cultura, né? Mas a gente vai ter que investir muito mais em educação. Porque essa pessoa que está em casa vendo o número de cartão de crédito ou vendo dados pessoais de clientes, ela tem que ter a ciência, lógico que se é uma pessoa que com uma índole não tem educação que vai arrumar, né? Mas se aquilo que ela está fazendo realmente traz algum risco. Novamente, ela está na casa dela, muitas vezes usando o equipamento dela, que a linha tênue entre particular e empresa é muito curta. Então, se ela não tiver essa educação para saber que aquela lista de aquela planilha que está baixando com dados pessoais para a máquina dele, por mais que funcionalmente é para atender uma necessidade da empresa, se ele não tomar cuidado e a filha dele pegar o computador e mandar isso para fora, vira um vazamento de dados daquela empresa. Tá? Então, para não me prolongar muito, eu acho que esses são o grande futuro. E claro, né? Acho que continuidade de negócio agora virou uma outra dinâmica, né? Quem não tinha um plano, se não vai agora, a partir de agora, não tem como não ter, né? E olha, e planos que já tinham, que eu já participei de planos, acho que ninguém imaginou isso. Cogitou isso, planos, né? Porque você planeja um site remoto para uma operação. Nesse caso, você não tinha site remoto, é a casa da pessoa. Exatamente. Muito interessante também as colocações que você fez, mas eu vou, para a gente poder garantir, só tivemos até agora uma perda só de audiência, apenas um usuário saiu, olha isso, estou super feliz, mas temos que manter o compromisso aí de não estender demais para a gente garantir essa audiência. Então, eu vou trazer, antes da fala do Paulo, que é o próximo a fazer o seu comentário aqui de futuro, eu vou trazer a pergunta do Leonardo Oliveira. Essa nova segurança que vocês estão falando, esse novo modelo que teremos daqui para frente, você acha, Paulo, que será totalmente diferente, até mesmo no setor financeiro? Os palestrantes que estão nessa vertical enxergam essa quebra de paradigma de home office, mesmo lidando com dados tão sensíveis? O que você acha, Paulo? Aproveitar para responder o Leonardo e também já deixar sua pensata aí sobre o que você acha que vai ser o futuro aí nesse setor e o que esse setor vai levar pós-pandemia. Legal. Bom dia a todos, obrigado aí de novo pela oportunidade, Graça, estar contribuindo aqui, né, compartilhando algumas coisas. Eu acho que assim, é um futuro que a gente foi obrigado a ter que avançar rapidamente, né? Acho que na semana passada... Acelerou o relógio, né? Cara, a gente teve que, evoluir em um mês, né? Menos de um mês, na verdade, né? A gente teve que evoluir no processo de implementação de acesso remoto, evoluir na tratativa de como esse acesso vem acontecendo, evoluir no aculturamento de funcionário e tudo.
Tá até lendo uma matéria da Luiz Helena, né, que as empresas que querem perpetuar e sustentabilizar, elas têm que avançar minimamente 20 anos na frente, né? Então, tudo aquilo que a segurança da informação vinha falando, né, acesso remoto, segurança, BioD, temos que implementar duplo fator de autenticação. Olha, todo mundo tem que conseguir fazer o teste no nosso PCN, olha, o nosso DRP tem que funcionar. Eu acho que tudo isso veio à tona agora, né? E aí, de novo, né, todo mundo falou em questão de oportunidade. Eu acho que agora é a oportunidade de todo mundo falar, eu não disse que isso seria bom para a gente, né? Tentar evoluir numa questão de tecnologia, de colocar coisas para dentro de casa, para que, de repente, talvez assim, no movimento que a gente está indo, não vai ser a primeira pandemia que a gente vai passar. Talvez, assim, é o início de um novo mundo, onde talvez existam outras coisas, pandemia, sei lá, alguma coisa, mas foi um grande stress test, por exemplo, de um teste de plano de continuidade de uma empresa, né? Você movimentar praticamente 100% do seu público de colaboradores para dentro da sua casa, que é o site backup agora, né? Como todo mundo falou, cara, que grande teste é esse? Para qualquer tipo de auditoria, eu tenho uma mega evidência agora dizendo, olha, eu funciono, né? No formato remoto, os meus negócios continuam, né? Eu acho que assim, o movimento que agora a gente tem que entender, até mesmo pelo mercado financeiro, que já vem, inclusive, evoluindo muito nessa questão de transformação digital, né? Colocando as coisas do lado do modelo ágil, que seja, ou até mesmo indo para uma grande cloud, colocando produtos lá que você deixe até dentro de uma questão até agora mais fundamentada de plano de continuidade, né? Eu não dependo unicamente dos meus produtos on-prime, se eu tenho agora o meu mundo na cloud, né? Será que agora eu não posso, por exemplo, configurar minha VPN para fazer um balanço de que quando eu precisar de algo que esteja na cloud, eu faço um bypass e não uso minha VPN, por exemplo, para agredir a minha infraestrutura, né? A gente já tem coisas que dentro da Boa Vista a gente já pratica dessa forma. Então, eu acho que agora nada mais é pegar esse gancho, elevar o assunto segurança da informação, como todo mundo teve a oportunidade agora de elevar, né? Então, a alta diretoria agora, puxa vida, né? Aqueles caras que sempre falaram que o bloqueio ia funcionar, agora a gente precisa deles para fazer esse negócio acontecer. Então, aproveitar o momento agora de oportunizar a segurança da informação como uma área estratégica da companhia e não como uma área operacional, né? Elevar essa maturidade, por exemplo, nas decisões de como acontecer, porque tudo vai permear para o nosso lado. Se é uma decisão de como fazer um acesso seguro, se é uma decisão de como liberar uma aplicação dentro de casa, que agora eu tenho que fazer uma aprovação no formato remoto, tudo isso vai permear a segurança da informação. E agora todo mundo está vendo que não mais que uma obrigação agora de ter segurança da informação, mas trazer esse mundo segurança da informação não só para decidir qual é o tipo de firewall que você vai adotar ou qual é o tipo de VPN, qual é o tipo de estratégia que a gente vai adotar, né? O que vocês acham da gente colocar, por exemplo, novos notebooks no parque para poder solucionar alguns tipos de bug que a gente tinha para que os testes de VPN funcionem? Então, esse movimento de trazer a segurança da informação para um nível mais estratégico, eu acho que é o grande tchan do momento, né? O mercado financeiro está olhando muito isso, né? Ela já olhava mais segurança da informação como um nível estratégico por conta das regras e normativas. Mas agora eu acho que todo mundo, depois desse, vamos falar assim, stress test de acesso remoto, vai poder trazer o seu mundo segurança da informação numa cadeia evolutiva para o estratégico, né? Não só pensar como fechar ou bloquear, mas pensar como fazer o negócio de segurança da informação ser mais estruturado, ser mais sustentável, né? Eu acho que assim, agora a gente vai sair do play, né? Vamos falar assim, do playground, e vamos subir lá para o mundo onde o jantar acontece no mundo executivo. Então, esse movimento a gente tem que saber aproveitar, né, para poder elevar a maturidade. Acho que todo mundo está esperando isso, né? Movimentos, por exemplo, da LGPD, que trouxe um pouquinho mais de estratégia, de normativa para esse mundo,
foi um movimento muito legal, mas agora eu acho que nada mais justo do que aproveitar também esse momento e trazer essa elevação de maturidade para todo mundo, né? Eu acho que todo esse movimento tem que acontecer. Perfeito. Olha, Paulo, acho que você respondeu, deixa eu voltar aqui a pergunta do Leonardo. Antes de passar para o Miran, eu vou trazer um comentário que eu acho importante também, uma contribuição do Roger, que está acompanhando a gente. Ele diz o seguinte: um excelente debate, fantástico, não consigo me desconectar. De fato, o PCN se tornou um item básico, concordo com vocês, mas o privacy by design precisa ser repensado também para o home office, embora o foco das empresas ainda seja produtividade, precisamos planejar bem também a prevenção de vazamentos, ainda mais agora que o atendimento ao cliente ganhou uma nova dinâmica. Parabéns pela audiência. Eu trouxe esse comentário, Miran, porque ele fala sobre atendimento ao cliente, né? E aí como um aspecto importante, e aí o privacy by design, embora a gente tenha até brincado, né, que a LGPD ficou, mas eu continuo falando sobre o tema também, aqui não nesse debate, mas não perder de vista também essa perspectiva. Bom, dizem que os últimos são os primeiros, embora ainda tenha os comentários finais do Bonfart, mas você ficou com uma grande vantagem, né, Miran? De você poder falar um pouquinho para a gente ainda e tentar avançar. Vou cobrar um pouquinho. O que mais de segurança? Acho que ficaram vários insights aí de futuro de segurança. O que mais você pode complementar aí que você acha que o nosso público de segurança deve ficar atento? Ótimo. Bom dia de novo, pessoal. Graça, obrigado pelo convite. Super relevante e gratificante estar aqui, né, com esse grupo discutindo esse tema. Tem uma vantagem, mas também, enfim, tem o ônus de já ter ouvido tanta coisa relevante, aí, tanta coisa positiva e ter que acrescentar algo novo, né? Acho que, enfim, só trazendo algumas considerações antes até de ir ao ponto que você comentou. Estou muito feliz aqui que acho que você se recorda em uma das nossas mesas redondas aí anteriores, a gente falou bastante de conscientização e teve um grande debate sobre se isso era efetivo ou não, e acho que hoje eu, como fã aí dessa questão de segurança da informação que tinha de conscientização que tinha me frustrado naquela, hoje estou bastante feliz aí ouvir todo mundo dizendo que é um fator super relevante. Acho que a gente tem aí não só para as questões de privacidade, mas para a de segurança um novo panorama mesmo. Acho que conceitos que a gente já discutia antes sobre revisitar o que era de fato segurança de perímetro, né? Como que a gente estava, enfim, avançando nas questões com cloud, com os usuários cada vez mais utilizando seus devices aí à distância, toda a prática que a gente já tinha de home office, etc. Acho que agora só fortaleceu e só acentuou a relevância de tudo isso para que a gente de fato consiga entrar nesse novo normal, como a gente comentava, né? E acho que isso vai permear aí não só o que a gente falou bastante aí sobre a dinâmica de trabalho dos colaboradores da organização, mas as nossas relações de consumo mesmo, né? Você comentou um pouco agora sobre atendimento a cliente, sobre essa questão, enfim, de relacionamento aí B2C, e acho que isso vai mudar bastante também. A gente viu aí uma extrema dependência hoje dos canais digitais aí para toda a cadeia de consumo, e acho que isso não vai ser algo que vai retornar ao que a gente tinha aí no cenário antes da pandemia, ele vai se perpetuar pelo próximo, pelo menos um ano e meio aí, até que as coisas se normalizem. E tudo isso, enfim, traz ou acentua riscos que a gente já via, até com comportamentos diferentes, e vai depender também muito, vai acentuar muito a questão da educação, não só dos colaboradores, mas dos próprios consumidores com relação ao sistema de segurança da informação e como se tratar. Então tem uma contrapartida, e acho que uma coisa que sempre fica na minha cabeça é o quanto é nosso papel também na iniciativa privada aqui e do lado das empresas fomentar essa educação cada vez mais dos consumidores com relação a esses aspectos. Acho que privacidade é algo que ainda tem uma grande jornada aí para a gente trabalhar com os consumidores. Acho que nem todo mundo tem um entendimento de como utilizar, né? Principalmente, enfim, as regulamentações de privacidade a seu favor, de como exercer seus direitos e entender até que tem um equilíbrio ali, não ser... Eu costumo brincar muito, acho que quando a gente fala de consentimento, acho que é um exemplo que eu uso,
os titulares dos dados vão precisar entender que não é uma chavinha ali, um interruptor de luz, né? Que eu entro, faço compra e desligo na saída ali. Enfim, esse é o melhor modelo para a gente seguir. Então, acho que tem toda uma avenida aí para a gente trabalhar a educação dos consumidores também. E com certeza, enfim, acho que a gente que já tinha aí avançado, a maioria das empresas, aí, acho que nesse grupo, de uma forma bastante consistente, os programas de privacidade, agora mais do que nunca é relevante a gente fortalecer aí toda essa comunicação, alguns controles que já vinham sendo implementados, controles de segurança que vão amparar toda esse programa são cada vez mais efetivos aí, e necessários, devem ser mais efetivos e necessários, até para que a gente garanta aí nessa ponta enfim, de tratamento de dados de cliente, aí também a mesma segurança que a gente está tentando prover para as nossas informações estratégicas. Eu vi aí, tenho acompanhado no mercado aí algumas lives aí, olhando executivos de varejo falando, então a gente teve uma necessidade muito exponencial aí de alteração dos canais de consumo, utilização de WhatsApp para fazer vendas, enfim. Muito impactado esse setor, né? Exatamente. E aí a gente vê uma criticidade ainda maior de tentar controlar toda essa interação, aí, essa captura dos dados pessoais em até ambientes que a gente previa como os não adequados para solucionar, né, para ter no nosso hall de soluções aí. E acho que, de novo, voltando no ponto inicial, mais do que nunca agora a conscientização é que vai ser um dos grandes aliados nossos aí para seguir adiante para essas soluções que a gente teve que, de fato, avançar e acelerar o relógio para contornar esse período. Perfeito, Mihan. Muito bom. Mihan enfatizou aí a questão da educação. Bem, gente, minha produção está dizendo aqui, ó, agora a gente está começando a perder. Nessa hora que o Ibope cai, é a hora que a gente fala, ixi, né? Já temos mais assim, elogios, muitos elogios aqui à nossa live, o pessoal está gostando muito. Bom, Vart, vou trazer você para essa consideração final, mas, de novo, né, meu compromisso aqui é essa conexão com o nosso público. O Danilo Barreto, arquiteto de segurança da Votorantim Cimentos, está com a gente aí acompanhando desde o início o nosso debate, agradecendo aí, dizendo vários insights interessantes, muito bom. Ele diz o seguinte, bom, resumindo, como aumentar os controles de segurança e minimizar o impacto e a experiência do trabalho remoto, algo mais assim direto. Acho que essa questão hoje, né, das pessoas trabalhando remotamente, todos concordam que não tem volta, né? O que vai diferenciar aí são os percentuais que cada empresa vai adotar. Mas, com certeza, e aí trouxeram um dado de 58%, eu até anotei aqui, mas já está se falando até em mais de 60% de empresas, Luiz, adotando esse modelo. Então, Banvart, o que você deixaria aí como comentário final e respondendo aí a pergunta do Danilo? Obrigada, Danilo, você ficar até o final aí aguardando sua resposta. Não, legal, Sara, Graça, desculpa. Acho que primeiro agradecer aí a presença de todos, realmente vários tópicos bem importantes foram colocados, é difícil até complementar alguma coisa, a gente conseguiu abordar bem todos os principais pontos em relação a isso, mas quando a gente fala um pouco dessa pergunta do Danilo, eu trago um pouco para a minha experiência dentro da própria Checkpoint, tá? Porque assim, nós somos uma empresa que trabalha remotamente, tirando o nosso time de pesquisa e desenvolvimento que fica em Israel, e eles ficam lá realmente fechados lá e agora também sofrem um pouco desse problema, né, de ter que acessar remotamente código que é extremamente secreto, né, e que precisa ser controlado. Então isso é um fator importante para qualquer empresa. Existem pessoas que trabalham com inteligência do negócio. E essa pessoa, na hora que ela vai para dentro de casa, você também tem que controlar a segurança da inteligência do negócio. Então, a nossa experiência traz, dentro disso, né, que nós temos praticamente 5.000 pessoas remotas no mundo, né, conectando, nossa. E nós vemos o seguinte, o detalhe maior é quando você tem que identificar quais são as aplicações de maior criticidade que precisam ser acessadas, em primeiro ponto, tá? Você tem que dar um foco nessas principais aplicações e criar os controles de segurança, principalmente autenticação, é muito importante, tá? Você
não pode esquecer, porque as pessoas tendem muito a usar a mesma senha em diversos meios digitais, tá? E isso é um problema sério para a empresa, principalmente quando ela está aderindo muito à plataforma SaaS, né, de aplicações na nuvem. Então, assim, é um ponto importantíssimo que precisa ser levantado nesse momento para quando você tem pessoas acessando remotamente, né? Outro detalhe importante foi colocado é toda a parte de banda e largura de banda. Você tem que identificar quais são as aplicações que mais consomem banda e tentar minimizar esse consumo de banda para ter uma disponibilidade melhor dos sistemas, né? Esse é um ponto importantíssimo hoje. E como eu falei, começar a ter pensar numa nova arquitetura para esse novo momento, né? Porque muitas vezes o custo de você manter uma arquitetura interna acaba sendo maior hoje do que você levar isso para a nuvem. Então, você repensar toda essa arquitetura passa a ser um novo momento que nós estamos vivendo. Então, é difícil ter uma resposta simples e única para a pergunta do Danilo, mas são tópicos muito importantes que precisam ser analisados para você enfrentar e analisar esse novo momento. E, por exemplo, dentro da Checkpoint, o nosso CEO, semana passada, até fez um artigo global dizendo nós estamos contratando, não estamos demitindo, porque segurança passou a ser fundamental no mundo de hoje, no mundo inteiro, né? Quando você pensa que a pessoa está fora dos seus olhos, você não tem controle sobre o que ela está fazendo, então segurança passa a ser extremamente importante para ter mais visibilidade na informação, de como a informação está sendo utilizada, e você ter criar melhores processos para tudo isso, né? Então, só encerrando minha colocação aqui, né? Então a Checkpoint já vem se preparando para um momento desse tipo e é interessante, lógico que a gente não se preparava para uma pandemia, mas a gente se preparava para um novo momento de tecnologia. Tá? E é bem interessante que todo esse preparo, hoje nós estamos começando a colocar em prática, desde o IoT até né, os dispositivos móveis, data center, nuvem. Então, tudo isso é o novo perímetro, né? Não existe mais um perímetro único, o perímetro tem que seguir o usuário onde ele está, e acho que esse é o grande ponto aí onde nós estamos trabalhando hoje. Então, agradecer novamente, Graça, aí pelo evento. E como uma sugestão, a gente podia refazer esse evento daqui a alguns meses e falar de novo das experiências, do que mudou de hoje para daqui a alguns meses. De repente, pode ser interessante. Muito bom, muito Obrigado. bom. Excelente ideia. Bem, pessoal, chegamos ao final, então, da nossa mesa redonda. Foi excelente poder contar com vocês, poder contar com a participação de todo esse time, esse Dream Team aí de experts de segurança. Vamos ter outras oportunidades nesse formato também. Esperamos continuar contando com a audiência de vocês. Só tenho a agradecer e dizer para vocês o importante que também vamos editar todo o conteúdo do nosso material e vamos disponibilizar no nosso canal no YouTube. Então, vocês terão a oportunidade de rever também os melhores momentos do nosso debate, ok? Muito obrigada a vocês, obrigada à audiência, obrigada aos participantes. Nos vemos logo, logo. Checkpoint. Secure your everything. At work, your office is like a digital fortress. The bad guys can't get in, and your company is protected. But what about when everyone is working from home? There are PCs, phones, and laptops to secure, plus smart devices, gaming consoles, and more. Can a home router protect your everything when employees are working off-site? Your security is only as good as their security. Remote workers need complete security, and you need a cybersecurity leader you can trust to keep you safe. Go to checkpoint.com/VPN to find out about Checkpoint Infinity's secure remote access. Checkpoint. Secure your everything, especially when working remotely.